Evangelho. Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões de Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os profetas, com voz poderosa, anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Com essa estrofe de hino do ofício divino, que muitas pessoas rezam, a liturgia das horas, eu explico essa colocação do profeta no tempo do Natal. Nós temos uma compreensão até errada. Achamos que profecia é só de coisas terríveis. Não, os profetas bíblicos só falam de esperança, de realização, de cumprimento das promessas alvissareiras de Deus para o seu povo. Baruque profetizou quando o povo estava destruído pelo Império Babilônio, e ele põe nesse povo a esperança. Feliz de nós que nunca vivemos uma guerra, se bem que o nosso mundo vive em guerra, tem muita violência ainda, mas é uma situação no mínimo lamentável, é uma exterminação, e o povo de Israel quase foi exterminado nesse exílio da Babilônia, 800 anos antes de Cristo nascer. Então Isaías, Jeremias, Baruque lembraram ao povo por que aconteceu tanta coisa, mas deram esperança. Despe do luto, reveste os adornos de glória, que Deus vem. Põe na cabeça o diadema da glória, Deus mostra o seu esplendor. E aí sim, o nome de Jerusalém será paz da justiça e glória da piedade. O Papa Pio XII, que foi o Papa que viveu, enfrentou a Segunda Guerra Mundial, tinha por lema pessoal, tirado do profeta Isaías: a obra da justiça é a paz. Sem justiça não tem paz. E a gente acha que o oposto de justiça é injustiça. Não, o oposto de justiça concretamente, praticamente, é
corrupção. Corrupção não só política, mas também corrupção moral. E Deus nos livre, pior ainda, a corrupção espiritual. É a degradação da humanidade, é a degradação da dignidade dos filhos de Deus. Portanto, sem justiça não tem paz. Paz da justiça será o nome da Jerusalém então destruída e depois reconstruída. Glória da piedade. O contrário de piedade é impiedade, dureza, crueldade. Mas também no sentido religioso, impio, que não tem religião nenhuma. Então a glória da piedade vai ser também quando o ser humano não só tem esse relacionamento filial com o Criador, mas ele também tem compaixão. Santo Irineu de Lyon, no século II, já falava: a glória de Deus é o homem vivo, mas o homem só vive para ver a Deus. Então a glória de Deus, muita gente usa até com interjeição: ô glória, sim. Então glorifique a Deus servindo os irmãos, servindo aqueles que mais precisam, servindo aqueles mais chatos, mais difíceis, servindo os doentes, servindo os aflitos. Aí Deus é glorificado. Então, dia que as nossas cidades puderem receber esse nome, como o profeta disse de Jerusalém: paz, a justiça e glória da piedade, aí o resplendor de Deus será visível. Não precisa ninguém ficar filmando gente andando nas nuvens, ou luzes diferentes, ou sei lá o que. A gente gosta de curiosidade, mas a profecia já se cumpriu, já se realizou. Deus nunca abandona o seu povo. Nós cantamos tão bonito no Salmo 26, como o Senhor sempre guia a nossa história como povo e a nossa história individual. E no Evangelho, o evangelista Lucas coloca na boca de João os versos de Isaías, falando justamente dessa promessa de Deus. Mas não que Deus cumpre a promessa, que nós devemos estar preparados para o cumprimento dessa promessa, dessa palavra de Deus, que sem dúvida se realizará. Não tem nenhum outro trecho do Novo Testamento que tem uma moldura histórica tão precisa como este do Evangelho de Lucas, falando do anúncio de João Batista que vem o Salvador, no 15º ano do Império de Tibério César, ano 28 da nossa era, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, quando Herodes administrava a Galileia. No original fala tetrarca, tinha um poder 3 vezes. O irmão dele, mais outras 2 regiões, e Lisânia também, irmão dele, Abilene, uma das regiões. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. O sumo sacerdote era Caifás, e Anás tinha sido sumo sacerdote, e era o sogro de Caifás. Então, além da moldura histórica precisa, o evangelista está falando para nós que na nossa história da humanidade sempre tem um grupinho de poder que domina. Eles sempre são emparentados. Se não são parentes, eles fazem o conluio entre eles. Os romanos, os 3 filhos de Herodes, Herodes chamado o Grande, pai dos 3, e o povo sempre diz que fruta não cai longe do pé. Então qual que era a finalidade deles? Sempre dominarem o povo, sempre manterem seus privilégios. Então o povo tem que estar atento. Além do que, um outro significado que essa precisão histórica quer dizer para nós, é para nós, gente de igreja, que queremos ser gente de fé, não pensarmos que as coisas de Deus, quando a gente fala de espiritualidade,
independente da altura de cada um de nós, a gente pensa da cabeça para cima. Não. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou e habita entre nós, no meio de nós, no meio até dentro de nós. Quando a gente recebe a Eucaristia, independente também da altura e da largura de cada um de nós, o estômago é bem no meio. Então o Senhor está no nosso meio. Então a espiritualidade não é uma coisa, um anexo, vou viver lá. Ah, tá bom, que bom se eu me comportasse o tempo inteiro quando estou no altar e com as roupas de padre. Não, mas tem que ser pelo menos 90%, senão não dá certo. Nós cantamos uma música de ato penitencial, pedindo perdão a Deus, porque muita gente não é cristão, porque vê os cristãos que vivem mal, os maus cristãos. Os profetas também dizem: esse povo me honra com os lábios, mas no seu coração, bem lá no fundo, me amaldiçoa, porque faz as obras contrárias às obras de Deus. Então, nesse contexto bem preciso, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Hoje nós podemos ver pela televisão, por fotografia, documentários, o que é um deserto. Esta terra rica de Rondônia, não temos deserto, graças a Deus. Na Cordilheira dos Andes já tem, deserto de Atacama, o Saara, todo o norte da África, o deserto de Gobi, na China. O que tem no deserto? Nada, nada. Areia, vento, algum animal que sobrevive ali. No Saara ainda tem oásis, que de longe se vê, fundamental para a vida das pessoas que habitam essa região vasta. Mas o deserto não tem quase nada. Por que Deus vai falar no deserto? Assim foi com o povo quando saiu do Egito, no Sinai com Moisés. Deserto. 40 anos de deserto, não tem árvores, flores, frutos, animais, muita gente, peixe. Esse é o lugar do essencial, esse é o lugar do silêncio, esse é o lugar onde não tem distração. Então nós precisamos de um pouco de deserto na nossa vida para ouvir o que Deus há de falar. Numa das missas que eu celebrei hoje, ainda tinha um bendito celular que tocava o tempo inteiro. Aí se o padre manda desligar, é grosso. O pessoal, nós não estamos nos dando sossego com o celular, com a internet, com o converseiro. Basta um vizinho da gente pôr um bendito carro de som na rua de trás, para a gente não ter sossego. Não pode ler, não pode rezar, não pode nem ver televisão na casa da gente. E aí, como que eu vou ouvir a Deus? Então nós precisamos. Bendito o povo que faz um pouco de silêncio na celebração, presta atenção. Tira um tempinho do dia para meditar nas coisas de Deus, com a ajuda da rádio, como a Rádio Alvorada, os canais de televisão, alguma coisa da internet. Reza o terço, deixa eu me concentrar um pouquinho. Aí vai ouvir o que Deus há de falar. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Essa turma que dominava a Galileia, dos romanos até os sumos sacerdotes, quando chegava 3, 4 meses antes da Páscoa, eles mandavam arrumar as estradas para os peregrinos que vinham a Jerusalém. Então o povo entendia essa linguagem. Arrumar a estrada não é porque vem a campanha política, arrumar a estrada porque vem a Páscoa, a grande festa religiosa da nação, que era muito religiosa, o povo de Israel, até hoje.
Então o povo entendia, não é um arrumar em vão, é um arrumar com uma finalidade. E nessa obra todos se empenhavam. E como eu dizia, é bonito preparar a festa, endireitar as veredas, vale aterrado, montanha e colina rebaixadas, passagens tortuosas retas, caminhos acidentados aplainados. Que beleza! Que beleza se todas as estradas fossem assim, sem buraco, sem atoleiro, sem curva em cotovelo, não é nem essa, é cotovelo, perigosíssimas. É imperícia de quem fez? Ou é problema de não cortar a terra de gente que não deixa cortar? Não quer também colaborar com a coletividade. Mas também a estrada tem que ser feita com um custo menor, sem tanta ponte. Aí tem uma série de estudos. Por que eu estou falando essas coisas tão práticas? Porque na vida da gente também é assim. Tem vales, que tem lamaçal, que tem brejo, até brejo de água parada, mal cheirosa, que tem que ser drenado, tem que ser aterrado. Tem montanha de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância, que tem que ser rebaixado. Tem coisa torta, enviesada, desviada, que há de ser retificada. E aí a gente conta com a ajuda de Deus, todos nós, para a gente fazer esse preparo. E como povo também, eu não posso deixar de pensar isso, já que eu comecei falando da questão dos que dirigiam o povo, a gente pensa na montanha que tem no Brasil da desigualdade. Não sei até que ponto é verídico, porque tem hora a gente ouve estatísticas e podem não ser verdadeiras, mas são aproximativas. Diz uma estatística, uma pesquisa, que 50 milhões de brasileiros vivem com pouco mais de R$400. Desses 50 milhões de brasileiros, 7 milhões vivem com pouco mais de R$200. E aí a gente ouve na televisão pessoal brigando, aumentando os seus salários, onde o menorzinho é 30 mil por mês. Então são essas coisas, essa montanha, e aí aquele vale de miséria, que causa esse calo social, esse caos, essa confusão, essa desigualdade. Alguma poesia, alguma música, sempre falou que achava estranho a América Latina tão católica, tão devota, tão religiosa e tão desigual. Então também nesse lado é Natal. Não se trata só, graças a Deus vocês fazem, muitas comunidades fazem, cesta de Natal, propicia um Natal melhor para alguém ou para muita gente. Mas a gente tem que pensar também a longo prazo, com maior distância, porque esse vale também vai criar aquela cultura da dependência. Um monte de cesta básica, um monte de bolsa, até gente que quer se encostar pelo INSS, sendo jovem, forte, saudável. Aí não há nação que aguenta. E estamos vendo nos noticiários aquela confusão na França, já teve na Grécia, na Espanha. Ninguém fala que nós estamos vendo o colapso do regime socialista, porque a gente quer que o governo garanta tudo, do parto à cova, saúde, educação, segurança, bem-estar, e o governo tem uma hora vai tirar da onde? Então o que também vai garantir é o nosso trabalho, é a nossa dedicação, é o nosso esforço, é a nossa generosidade, é a nossa renúncia cristã à ganância.
A ganância está na raiz de todos os males, porque naquela rica Europa, algumas pessoas, para não dizer muitas, preferem ficar desempregado, que aí recebe do governo 1.200 euros, por exemplo, na Itália, e aí faz bico para ganhar mais outros 1.200. E por isso que esse bando, multidões de imigrantes pobres, que não sabem nem a língua do país, que vem de região do Oriente que nem industrializada é, aí eles fazem aquele trabalho servil por uma quantia bem baixa, quase que a troco de comida e teto, um tetinho, aqueles que se virem. Isso é exploração. Então cada lugar tem a sua injustiça, mas nós temos que cuidar da nossa. Nosso povo sempre foi generoso. Quando eu vi pelo noticiário, eles têm os motivos deles em Roraima, o pessoal correndo atrás e batendo, e venezuelano falou: onde está a acolhida, a bondade, a generosidade do povo brasileiro? Este país que é uma mãe, acolheu milhares de italianos, espanhóis, portugueses, árabes, russos, japonês, todo mundo. Aí na hora que vem um povo que está saindo só com uma mochila, nós corremos atrás deles e batemos. Ué, o que está acontecendo com o bom povo brasileiro? Tá bom, os venezuelanos ali em Pacaraima, os bolivianos em São Paulo, os haitianos em todo lugar. E precisamos pensar nisso, não esquecer as nossas raízes. E a nossa raiz é cristã. Ilha de Veracruz, terra de Veracruz, de Santa Cruz, Brasil. O primeiro ato no Brasil, Brasil significa terra abençoada, foi uma missa. O Brasil já é de Cristo. Aí se reflete na cultura do povo. Mas se o povo for esquecendo Cristo, se o Natal for só comilança e bebedeira e desperdício, aí nós estamos esquecendo Cristo. Que o Senhor nos ajude, neste Natal, estarmos preparados, ou melhor, prepararmos também para os outros o caminho do Senhor. Creio em Deus,